Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, que é o professor de português que está trabalhando com vocês aqui nesse projeto. Sou professor de português já tem um tempo, você já vem me acompanhando aí, eu tenho certeza, durante esse período inteiro. E hoje a gente vai resolver algumas questões, 10 questões especificamente, sobre, digamos, uma das coisas que a gente mais tem encontrado nos últimos tempos nos concursos os mais variados possíveis, por ser uma das coisas que o Enem, como a gente já conversou várias vezes, trouxe à tona como necessárias, uma das coisas necessárias para que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma relação de profundidade de leitura do texto. A gente vai trabalhar com funções da linguagem que é um componente, a gente costuma dizer, da interpretação de texto, tá? Então, quando a gente analisa interpretação de texto, hoje em dia muito se utiliza a ideia das funções da linguagem. As funções da linguagem, elas na verdade entram em contato direto com aquela ideia que a gente já conversou muitas vezes, a noção de que nós vamos ter um emissor mandando uma mensagem para um receptor. A gente entende isso aqui como sendo o que nós chamamos de ato comunicativo, ou organização do ato comunicativo, ou estruturação do ato comunicativo, da forma como você preferir. E aí, na verdade, essa teoria surge para retirar um pouco aquela ideia de que o texto é fechado, de que o texto não sofre modificações a partir de determinados elementos, como se o texto fosse uma coisa muito fechadinha, como se o texto fosse uma coisa muito hermética. Quando essa teoria é desenvolvida, na verdade ela é desenvolvida a partir de uma perspectiva de linguística textual para entender realmente o texto da forma mais profunda possível. Começa surgindo exatamente a partir de uma ideia de que as relações linguísticas são relações permeadas por relações de poder, ou seja, todo texto vai ter um objetivo, todo texto vai ter uma intencionalidade, todo texto vai trabalhar com uma determinada informação, vamos dizer, que é uma informação mais profunda. É aquilo que levou o texto a ser escrito. O objetivo, a intenção, é o que faz com que o texto seja escrito. Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender, por exemplo, a utilização de determinadas estratégias dentro de um texto. Se eu tenho um objetivo declarado sobre esse texto, eu consigo usar estratégias de construção para esse texto, certo? Então a gente entende que esse emissor envia uma mensagem para o seu receptor. Essa mensagem necessariamente será escrita em um determinado código e vai apresentar-se por meio de um canal. Tudo isso aqui vai se inserir, todas essas informações vão estar inseridas num negocinho que a gente chama de referente, ou seja, eu tenho um contexto em que eu encaixo essa mensagem, toda essa ideiazinha aqui, vai estar inserida dentro desse referente. O que vai acontecer especificamente? A gente vai entender também nesse momento uma coisa muito importante, que é basicamente a noção do seguinte. Quando eu construo essa informação, quando eu construo essa mensagem, quando eu construo esse ato comunicativo, que é isso aqui com o que a gente está lidando, a gente vai entender que esse ato comunicativo, essa relação mais profunda, ela vai esconder e trazer esse objetivo. Esse objetivo funciona da seguinte forma. Sempre que eu coloco foco em um desses atores do ato comunicativo, eu estou gerando uma função da linguagem. Então, foco no ator, o ator é cada um desses elementos, tá? Gera necessariamente uma função da linguagem. Então, o que a gente entende? Ali não é acento não, tá, gente? É só o esbarrado mesmo. A gente entende que quando eu me foco no emissor, eu faço a construção de uma função chamada de emotiva. Quando eu me foco no receptor, eu vou construir uma função chamada conativa ou apelativa, como a maior parte das bancas prefere. Quando eu me foco, por exemplo, na mensagem, eu tenho uma relação poética, e aí a gente vai explicar a partir dos exercícios, Quando eu me foco no próprio código e coloco o código explicando o código, eu tenho uma função chamada de função metalinguística.
Quando eu me foco no canal, eu tenho uma função chamada de função apelativa. E se eu me focar necessariamente no referente, ou seja, no contexto, no tema, eu vou ter necessariamente uma função que a gente chama de referencial, o nome próprio aqui já auxilia nessa construção de saberes, certo? Então a gente entende que essas funções vão ter características e conforme elas forem aparecendo eu vou explicando para vocês. E essas características é que vão fazer com que nós tenhamos, digamos, esse foco, que nós tenhamos esse objetivo. É basicamente pensar o seguinte, se eu foquei, se eu construir um texto com... Se eu construir o texto para essa relação direta de falar sobre o emissor, o meu objetivo é falar sobre mim mesmo, por isso que eu gero essa função e por isso que essa função é entendida como foco e é aproximada demais da noção de objetivo. Mas vamos para o texto que fica mais fácil da gente visualizar. Vamos começar. Na nossa primeira questão a gente tem a seguinte ideia, ó. O Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve na sua origem o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde, além do texto do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes. Beleza. Você percebe claramente que esse é um texto informativo, ok. Ele é um texto que se propõe a trazer informações acerca de um determinado tema, nesse caso aqui, falar sobre o abastecimento de alimentos do Rio de Janeiro, né, tratar desses elementos mais voltados, vamos dizer assim, para a compreensão do Rio de Janeiro, beleza? E é lógico que em determinados momentos, assim como vai acontecer em todos os textos, nós vamos encontrar uma mistura. Para alcançar o objetivo de explicar, eu posso trazer uma função metalinguística, eu posso trazer uma função apelativa. Tudo se mistura. Se parece muito com aquela história dos gêneros e dos tipos textuais, que a gente vai perceber que a tipologia textual acaba se replicando em mais de um tipo. Por exemplo, na narração você pode usar descrição, na dissertação, né, no texto argumentativo você pode usar explicação. Então todas as coisas acabam se mesclando de forma mais clara. Mas vamos partir para a questãozinha aqui, para a gente entender algumas coisas. Vamos lá, ó. Assinale o segmento desse texto, que exemplifica a função metalinguística da linguagem. O que é função metalinguística, tá? Você vai pensar basicamente o seguinte. Na função metalinguística, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. O código explica o próprio código. Então, ó, o código explica o próprio código. Essa ideia de que o código vai explicar necessariamente o próprio código funciona bem demais, né? Porque se eu tenho uma palavra na língua portuguesa e eu uso a língua portuguesa para explicar essa palavra, eu estou me utilizando de função metalinguagem. Então, por exemplo, um verbete de dicionário é função metalinguística, é metalinguagem. Por que é metalinguagem? Porque eu estou usando a língua portuguesa para explicar um elemento contido na língua portuguesa. Olha só como isso aqui não é tão complicado como a gente pensa. Na letra A ele diz o seguinte: o Rio de Janeiro de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve na sua origem o peixe como principal elemento de abastecimento. Não tenho função metalinguagem, porque eu percebo claramente que eu tenho uma função referencial aqui, porque é uma explicação sobre o que ele vai falar. O único local que abastecia a cidade estava situado nas imediações do Mercado Velho. Também tenho aqui, claramente, uma função referencial, certo? Onde, além do peixe, eram vendidos frutas, sal, beleza. Também continua exemplificando e aí reforça-se a ideia da referencialidade. Wagner, mas a explicação não seria metalinguagem? Não, porque na verdade a explicação, ela tem por objetivo, a exemplificação, sustentar uma determinada informação. Então eu apresentei uma informação e eu trago exemplos que consigam comprovar essa informação.
eu trago exemplos que consigam sustentar essa informação, sacou? Então, não é a mesma coisa. Exemplificar não é explicar a existência de uma palavra, não é explicar o significado de uma palavra, beleza? Aí olha só o que eu tenho. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório da cidade, aqui a gente vai perceber, ainda que não claramente só nesse trecho, mas eu tenho uma função referencial, e nos restará quem? A alternativa é, porque olha só o que ele vai fazer. Na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes. Essa oração aqui, ó, que deve seu nome a esse fato, funciona como uma explicação metalinguística do porquê que a Rua da Quitanda se chama Quitanda. Ou seja, que deve seu nome a esse fato. Que fato é esse? É o fato de ali se terá a primeira quitanda. Espera aí que ficou feio, né, Wagner? Não tem para que fazer isso desse jeito. Então, ali se terá a primeira quitanda. Então, a quitanda não, né? Vou apagar aqui e vamos ser felizes, tá? A primeira quitanda. Essa ideia se configura como a nossa resposta, por quê? Porque eu estou explicando por que se chama Rua da Quitanda, ou seja, eu estou explicando por que é quitanda. É uma complicaçãozinha, mas você consegue fazer por eliminação. Então eu tenho a língua portuguesa explicando que se chama Rua da Quitanda porque ali funcionava uma quitanda. E a quitanda é uma venda de elementos, que, como a gente viu, é um processo evolutivo. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber a existência dessas funções, vamos dizer, tão claramente. Por quê? Porque necessariamente a gente condicionou a fazer isso de uma forma muito tranquila, né? E aí a gente perde realmente essa noção de referencialidade, beleza? Vamos continuar, calma, vamos lá. Assinale a opção em que o termo sublinhado mostra emprego normal sem a intenção de expressividade. Vou mostrar para vocês, vou marcar aqui quais são os termos sublinhados, tá? Houve aqui um probleminha na hora da formatação. Eu tenho, ó, quilômetros de gengivas, esperei por 3 meses, fiquei uma eternidade esperando por ela, por medo fiquei congelado por mais de 1 hora, enterrei as mãos nos bolsos, então enterrei as mãos. O que a gente vai entender aqui como noção de expressividade? Liga-se diretamente ao que nós chamamos de função poética da linguagem. Hoje, cada vez mais, a gente tem entendido e a gente tem percebido que isso funciona para as bancas de forma geral. A gente tem entendido que o uso da linguagem figurada é necessariamente marca de expressividade. E a ideia, né, na verdade ficou aqui figurada, né, figurada é expressividade, porque você quer mexer nas ideias, né? Principalmente exagerando em alguns momentos, e configura modificar quem? A mensagem. Configura função poética. Durante muito tempo, e talvez tenha sido o seu caso, principalmente se você estudou para o Enem, a gente costuma usar em específico e em especial elementos voltados para explicar essa função. A gente corriqueiramente mostra poemas concretos, tipo Beba Coca-Cola, tipo Lixo e Luxo, aquela construçãozinha, então guarda-chuva formado por palavras, dizendo que nada me molhará dentro da minha vida. Então, função poética, para a gente hoje, é entendida também como o uso de uma linguagem figurada. Uso de linguagem figurada que é a mesma coisa de quê? Conotação. Então, expressividade para a gente está ligada também à ideia da conotação. Conotação que vai passar necessariamente por uma leitura, né, e entendimento da maior parte das figuras de linguagem. Principalmente a figura de linguagem por natureza, que é exatamente a metáfora. Então a gente vai pensar exatamente essa ideia, beleza? Vamos dar aqui uma olhada. Aqui a gente vai perceber que a gente tem muita hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é o exagero expressivo.
é quando eu me utilizo de uma figura de linguagem que exagera, mas o objetivo é o quê? Reforçar uma ideia estilística, reforçar uma ideia que eu quero mostrar que não é só muito, eu quero mostrar que ela é expressiva, grande, gigantesca. Vamos lá. Ela sorriu mostrando quilômetros de gengivas. Opa, não serve como resposta, porque o que ele quer? Sem a intenção. Ou seja, eu não quero expressividade. Aqui eu tenho exatamente uma hipérbole. Fiquei por 3 meses esperando o documento. Opa, me parece bem claro que aqui eu tenho o que a gente chama de denotação, porque é possível dentro de um contexto imaginado, dentro de um contexto viável, que eu tenha a ideia de esperar por 3 meses um documento. Não é a história de, tô te esperando aqui há 3 horas e tem 10 minutos que você está ali, tô te esperando há uma eternidade. Não, eu posso ter esperado 3 meses pela saída de um documento, pela produção desse documento. Isso não é uma coisa excludente e nem parece ser assim, esperei demais. Não, é uma marcação temporal muito específica, beleza? Olha a diferença para o de baixo, ó. Fiquei uma eternidade, era aquele mesmo, fiquei uma eternidade esperando por ela. Eu percebo claramente que eu tenho um exagero, então eu tenho uma hipérbole. Por medo, fiquei congelado por mais de 1 hora. Fiquei congelado também é uma hipérbole, porque aí você ficou parado, né? Enterrei as mãos nos bolsos, protegendo o dinheiro. Não é enterrar, é colocar. Então aqui eu também tenho uma construção de expressividade. O que isso significa dizer? Nossa respostinha gabarito letra B, ok. E a gente vai pensar exatamente a ideia do seguinte. A, C, D e E, você pode afirmar que tem como função que prevalece a função poética, que aqui é entendida por nós também como uma forma de expressividade. Wagner, por que ele não falou logo, diga a função poética? Porque existem alguns subterfúgios para você acabar cobrando algumas coisas que não estão diretamente colocadas aonde? Não estão diretamente colocadas no edital. Se eu não coloquei funções da linguagem no edital e quero cobrá-las, eu venho e modalizo, trabalho com significação das palavras, trabalho, por exemplo, com outras ideias. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, editais que não trazem figuras de linguagem. Aí o cara, no lugar de dizer assinale a metáfora, ele fala, marque a alternativa em que apresenta linguagem metafórica ou linguagem figurada. Está dentro do ramo de compreensão da linguagem. Fechou? Vamos lá, para a próxima. A frase abaixo, cuja função é metalinguística é muito cobrada, então, metalinguagem, código que fala de código, como eu já te expliquei. Então, código que fala de código, ok? Massa. Deixa eu botar aqui, ficou parecendo código. Esperteza é quando você acredita só em metade do que ouve. Genialidade é quando você sabe no que acreditar. Pegue essa visão comigo, ó. Eu tenho a palavra esperteza e tenho a palavra genialidade. E o que o nosso querido autor aqui fez? Ele pegou e disse, ó, esperteza, o que significa esperteza dentro desse contexto? Você acredita só em metade do que você ouve. Genialidade é quando você sabe em qual metade acreditar. Eu estou conceituando as palavras. Olha que maluquice. Aqui, então, aqui se conceituam as palavras. Ao conceituarmos as palavras, nós estamos usando o código para explicar o próprio código. Eis a nossa resposta. Certo? Vamos ver as outras, ó. Um homem sábio criará mais oportunidades do que ele acha. Não tem nada a ver com isso. Nunca confunda movimento com ação. Isso aqui é apelativa, tá, gente? Porque ele está te dando uma ordem, né? Está te dizendo uma coisa que você deve pensar. Um homem sábio criará mais oportunidades do que ele acha. A gente pode perceber que é referencial. Deus ajuda a quem se ajuda. Aqui é referencial também, né? Então aqui é referencial. Originalidade não consiste em dizer o que ninguém disse antes, mas em dizer exatamente o que você pensa sobre si próprio. Aqui é apelativa, porque ele também está dizendo para você como é que você deve se comportar.
Então eu não tenho, nesse caso, o quê? A construção necessariamente de um conceito. Ali é um conselho. Veja como é diferente. Então, é uma nuance muito fininha. Essas nuances muito finas costumam pegar vocês principalmente em bancas como o FGV, bancas como o VUNESP e bancas como o Sebrasp. São as 3 bancas que comumente trabalham com essas noções mais finas, tá? Bora que só bora? Bora continuar a nossa vida aqui. Pega comigo. Entre as funções da linguagem, há uma que se denomina conativa. Preciso te explicar uma coisa importante, olha só. Algumas funções têm duplo nome, tá? Ou seja, recebem nomes diferentes a depender de quem é o teórico que se utiliza. Então, basicamente, a gente entende o seguinte: função emotiva ou expressiva. Expressiva a gente quase não usa, tá? Não é a mesma coisa de expressividade. Aí você tem, ó, apelativa, que é aquela que se foca onde? No meu receptor, ou conativa. Conativa quase não é utilizada. E a gente vai ter referencial, que também é muito usada na nossa vida, ou denotativa, porque ela é explicativa por si só. Fechou? Então, há uma que se denomina conativa, marcada pelo interesse maior. Olha o jeito que ele explica, ó. Marcada pelo interesse maior voltado para o receptor da mensagem. É aquela função com a qual nós vamos trabalhar que tem por objetivo básico fazer o quê? O convencimento, tá? Então eu trabalho aqui com a ideia de convencimento. Assinale a frase que exemplifica esse tipo de função. Aquilo que se cala ainda pode ser escrito, mas aquilo que já foi dito já não pode, aquilo que foi dito já não pode ser calado. Não tem nenhuma relação de apelativa aqui. Ações falam mais alto do que palavras, também não. Os olhos gritam o que os lábios temem dizer. A gente percebe aqui claramente uma função uma função poética, né? Fale de acordo com o que pensa, olha só, de acordo com o que pensa, e haja de acordo com o que fala. Eis a nossa resposta. Vou te dar um bisuzaço, só ver a última aqui e já te dou esse bizu para você entender. Comunicação é a arte de ser entendido. Aqui claramente, metalinguagem, certo? Então não temos. Vamos conferir? Respostinha letra D. O que vai acontecer aqui? Já volto para você me ver aí que eu sei que você está sentindo saudade. Quando você usa verbos no imperativo, que são aqueles verbos que dão ordens, que dão conselhos, não precisam ser ordens de faça isso, faça aquilo, não. São conselhos que a gente recebe, vamos dizer assim, também podem ser, você está usando apelativo, porque você quer que o seu receptor faça alguma coisa. Essa ideia do seu receptor fazer alguma coisa é extremamente interessante. Fechou? Então aqui, ó, eu tenho, e você vai pegar esse bizu. Teve uso de imperativo, não é imperativo igual o Wagner aqui não, tá, gente? Uso de imperativo igual a função, nesse caso aqui, apelativa, também chamada de função conativa. Certo? Esse bizu funciona sempre. Wagner, para ser precisa ter? Não. Mas se tiver, é. Pegou a visão? Massa. Bora que só bora, gente. Nem sempre eu coloco os textos inteiros, vocês devem estar percebendo. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter uma relação muito clara de quê? De possibilidades de resposta sem texto. Eu quero que você também veja que existem questões que você não vai retornar ao texto, certo? Vamos lá. Bastam alguns segundos para que sua memória não seja mais confiável. Interessante, ó. Quando você olha para baixo aqui, você percebe que é da Super Interessante, né? É a revista da minha infância. E aí você vai perceber que aqui, normalmente, nós temos o que nós chamamos de textos de divulgação científica. Textos de divulgação científica são os textos que não serão científicos, mas que trazem para o grande público elementos científicos numa linguagem mais próxima da nossa realidade, numa linguagem muito mais próxima daquilo que a gente quer trabalhar, certo? Aquilo que a gente conhece, fechou? A percepção do que acontece pode ser tão influenciada por nossas expectativas e nos levar a ilusões que nem as lembranças de curto prazo estão a salvo.
Nem sempre nos lembramos das coisas do jeito que elas realmente aconteceram. Cientistas já sabiam que as memórias de longo prazo são falhas e não costumam ser um retrato fiel da realidade. Agora, uma pesquisa mostrou que até mesmo nossas recordações mais recentes, de poucos segundos atrás, podem nos enganar. A equipe realizou uma série de experimentos em mais de 400 participantes, em que mostravam letras aleatórias dispostas em círculo na tela de um computador. Primeiro, os participantes viam rapidamente um conjunto de letras. Algumas eram normais, outras eram espelhadas. Depois, eles eram apresentados a um segundo conjunto, que só servia como distração. Os pesquisadores instruíram todos a ignorarem esse conjunto. Por fim, os participantes deveriam associar uma letra à sua posição no primeiro círculo. Eles recebiam uma posição e deveriam apontar qual letra estava lá da primeira vez. Nunca que eu ia passar nesse teste. Além da questão, avaliaram a própria confiança nessa escolha. Para evitar levar os chutes em consideração, os pesquisadores focaram nos participantes mais certos de suas respostas. Então, o que acontece? Eu tenho claramente um texto que fala de uma pesquisa científica, um texto que está explicitando uma determinada ideia, a de que as memórias de longo prazo são pouco confiáveis e que hoje a gente também pode entender que as memórias de curto prazo são também pouco confiáveis, segundo aquele teste lá. Aí a gente vai para essa questão, ó. Qual é a função da linguagem predominante? Eu queria que você atentasse para esse predominante aqui. Por quê? Porque predominante é uma palavra que costuma aparecer muito, exatamente por aquilo que eu te expliquei no começo. Na maior parte das vezes, nós vamos ter mais de uma função da linguagem dentro de um texto, porque eu vou me utilizar de tudo que eu puder para alcançar o meu objetivo. Então eu quero aquela que predomina. Você percebeu que é um texto explicativo? Sim, é um texto expositivo. Ele não está argumentando. Ele tem uma hipótese científica, ok, hipóteses científicas não são uma argumentação, não são uma tese como a gente costuma fazer quando quer convencer o outro, e se focam onde? Num tema. Eu vou explicar um tema. Vamos ver o que a gente tem. Então, ó, qual a função? O sujeito emissor caracterizando sua atitude em relação ao que se fala. Não é isso, né? Não está focado no emissor, ou seja, eu não tenho função emotiva, ele não fala o que ele sente. O referente, a realidade extralinguística para que se aponta o significante, ou seja, o texto, que é o significante, que é a parte concreta da nossa vida, é o referente. O texto é um texto expositivo. Se é um texto expositivo, ele se foca, como acontece, por exemplo, nessa nossa aula, ele vai se focar necessariamente no tema. Se eu estou explicando um tema, e aqui a gente explica vários, a gente se foca no referente. Fechou? O destinatário, vamos mudar aqui a cor, você já viu que o gabaritinho está certo, né? Então, ó, o destinatário, ou seja, buscando influenciar o seu modo de pensar, né, o seu modo de pensar e comportamento. Aqui seria o que a gente chama de função apelativa, não temos essa função no caso. A mensagem, a fim de estabelecer efeitos expressivos e ou simbólicos, também não, porque aqui a gente estaria diante do quê? Da função poética. Lá nós vamos utilizar o objetivo. Eu poderia até utilizar linguagem conotativa lá, poderia utilizar em textos de mostrar, né, assim, textos... Oh, meu Deus do céu, acabei de falar o nome desse texto, Jesus amado. Como é que é o nome, gente? Texto de divulgação científica, a gente pode se utilizar de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser utilizada, porque eu quero mostrar para você um determinado fato, tá? O código, voltando-se prioritariamente para ele no processo comunicativo. Errado, porque aqui nós teríamos metalinguagem. Não é esse o termo, não é essa a função que prevalece. Fechou? Então prevaleceu porque o objetivo dele era explicar. Qualquer coisa que ele tenha utilizado com relação às outras funções foi somente uma estratégia textual para alcançar esse objetivo. Matamos. Vamos lá. Seguindo em frente. Na passagem por cima das janelas de cortininhas arregaçadas, com um gatinho dormindo no peitoril, o diminutivo dos substantivos indica. Wagner, por que aqui tem uma questão sobre diminutivo de substantivo, sendo que a gente está falando sobre função da linguagem? Porque a gente está falando sobre expressividade.
Inclusive, sempre vale pensar para vocês, né, e dizer para vocês que existem muitas possibilidades de compreensão. E aí, quando eu quero aumentar essa possibilidade de compreensão, eu vou trabalhar com a expressividade. Então, é basicamente a ideia do seguinte: ao dizer cortininhas arregaçadas, né, ao dizer gatinha, gatinho dormindo no peitoril, basicamente eu tenho uma intenção de tornar aquela informação mais expressiva, de fortalecer, digamos assim, a minha forma de pensar aquele determinado assunto, aquele determinado texto. Então, a gente vai entender coisas importantes. Fato outro muito importante. Hoje em dia, dificilmente nós nos utilizamos veja só, dificilmente nós nos utilizamos de elementos diminutivos com seu valor de tamanho. Na maior parte das vezes não é valor de tamanho. Tem outros elementos. Entre eles, ó, zombaria nos 2 empregos. Não, né? Crítica no primeiro emprego e tamanho no segundo. Também não, né? Porque o segundo você consegue perceber muito claramente que eu tenho uma relação afetiva. A afetividade marcada por quem? Pelo diminutivo, ou seja, expressividade. Cortininhas arregaçadas pode até ser tamanho, mas a gente também pode perceber uma relação de afetividade. E aí a gente vai compreender que não é tamanho no primeiro, poderia ser, e intensidade no segundo não, ironia e desdém também não, e aí nos resta quem? Afetividade nos 2 empregos. O que significa dizer que eu tenho afetividade, gente? Significa dizer que eu quero expressar uma informação de maneira mais suave. Eu uso a afetividade para marcar o quê? Por exemplo, a minha proximidade com aquilo. Um gatinho, isso muda a sua forma de ver o texto. E hoje em dia a gente tem percebido que isso se torna cada vez mais comum. Por isso, nossa respostinha realmente é a letra E. Fechou? Bora em frente. Numa de suas famosas crônicas, Machado de Assis faz o seguinte comentário. Olha que coisa boa. Há um bom costume na China que eu quisera ver adotado no resto do mundo, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A visita não se despede, é o dono da casa que a manda embora. Então, olha só, a visita não é que se despede, é o dono da casa que vai embora, beleza. Como ocorre em todo ato comunicativo, olha o nome do ato comunicativo aparecendo aqui para você, meu querido, minha querida bola de fogo. A linguagem nele empregada mostra uma função predominante. Nesse caso, a função predominante da linguagem é. Veja que metalinguística, pois concreta, concentra o foco no significante? Não. Essa aqui tem uma função muito claramente de explicar o costume. E aí você percebe que ao explicar o costume, qual é o objetivo? O objetivo dele é se focar num tema mais amplo, que é, basicamente, essa crônica realmente é muito interessante, de que ele brinca, né? De que muitas vezes ele não quer que as visitas permaneçam ali, mas as visitas permanecem, ele não quer. Então ele está explicando um tema, e aí ele vem com esse conceito utilizado na Índia, ou seja, explicando o costume. Se está explicando o costume, não a palavra costume, mas o costume que é o tema, a gente não está diante de metalinguagem. Fática não é, pois focaliza o contato social. A função fática, ela é basicamente entendida como um teste de canal. Sabe quando você entra num elevador, você entra numa sala de aula e alguém fala bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele seu professor insiste até você responder bom dia? Eu sou desses. Eu entro e falo bom dia, galera. Aí fica... Eu falo, eu falei bom dia. Aí todo mundo responde. Mas é exatamente testando se o canal de comunicação está aberto, certo? Referencial, pois reproduz fatos da realidade. Perfeito, né? Aqui, qual é o fato da realidade? O exemplo de onde? Eu expliquei isso para vocês lá atrás. Da Índia. Se é o exemplo da Índia, é um fato real. Conativa, pois conativa é a mesma coisa de quê? Apelativa. Por que não vai ser apelativa? Porque não tem função de te convencer. Emotiva, pois se dirige às emoções do emissor? Não tem emoções, né? Então, nossa respostinha, gabarito, letra C. Você percebe que não é um bicho de 7 cabeças e que realmente está envolto, vamos dizer, numa aura de interpretação de texto. Função da linguagem é interpretar texto. Fechou?
Você só precisa se lembrar dos nomes. Bora lá. Leia o texto e faça o que se pede. Maria Nova ouvia, eu tinha que colocar, tá, gente? Assim, eu precisava colocar porque essa senhora, Conceição Evaristo, autora brasileira, mineira, preta, pobre, durante muito tempo da sua vida, hoje mestre e doutora em literatura pela UFMG, é a minha autora preferida. Não fui eu que criei a questão, mas eu quis colocar o texto. Vamos lá. Maria Nova ouvia a história que Bondade contava. E por mais que quisesse conter a emoção, é muito lindo, eu vou respirar, não conseguia. Ora houve em que ela percebeu e se calou um pouco. Calou-se também com um nó na garganta. Pois sabido é que Bondade vivia intensamente cada história que narrava. E Maria Nova, cada história que escutava. Ambos estão com o peito sangrando. Ela sente remorsos de já não ter contato, tantas tristezas, ter contado, na verdade, tantas tristezas para Maria Nova. Mas a menina é do tipo que gosta de pôr o dedo na ferida. Mas não na ferida alheia, mas naquela, não na ferida alheia, mas naquela que ela traz no peito. Na ferida que ela herdou de mãe Joana, de Maria Velha, de tio Totó, de louco Luizão da Serra, da avó Mansa, que tinha todo o lado direito do corpo esquecido, do bisavô, que tinha visto os senhores venderem Iabá, a rainha. Maria Nova talvez tivesse o banzo no peito, é a saudade da terra natal, tá? É muito legal a ideia de banzo. Saudade de um tempo, de um lugar, de uma vida que ela nunca vivera. Olha só, ela nunca vivera. É isso que é o banzo. É a saudade da sua origem, sem que você tenha vivido nessa origem. É um sentimento que, na verdade, é um sentimento muito entendido dentro de um processo de escravização, de sequestro das pessoas, né, como aconteceu no nosso processo de escravismo aqui no Brasil, né? Assim, os negros não vieram porque eles quiseram, eles foram sequestrados, eles foram transplantados, tá? O seu povo, entretanto o que doía mesmo em Maria Nova era ver que tudo se repetia um pouco diferente, mas, no fundo, a miséria era a mesma. O seu povo, os oprimidos, os miseráveis, em todas as histórias, quase nunca eram vencedores, e sim, quase sempre, os vencidos. A ferida do lado de cá sempre ardia, doía e sangrava muito. Aqui, Conceição Evaristo sempre vai fazer uma literatura muito posicionada socialmente. É literalmente a ideia de que a condição do preto não se modifica com o fim da escravidão. Essa é a ideia. Ela continua pertencendo a um povo de miseráveis que foram condicionados a serem miseráveis, não que eles fossem, né? Então, os africanos escravizados foram colocados em determinada condição. Não escolheram para si e nem era uma condição sine qua non. Não era uma condição própria deles, tá? O que a gente vai entender aqui? Vamos lá. A última frase do texto sintetiza um pouco das reflexões que vinham sendo apresentadas. Vamos ver. A ferida dos do lado de cá sempre ardia, doía e sangrava muito. Nela percebe-se o predomínio, então, ó, o predomínio da seguinte função da linguagem. Você percebe que nessa última frase, você pode afirmar o seguinte, ó, o último período, ferida que dói, arde, usa linguagem necessariamente figurada. Se ela usa linguagem figurada, se esse último período usa linguagem figurada, obrigatoriamente é poética. Não é metalinguística porque você não tem o quê? Necessariamente você não vai ter código falando de código. Você não tem código que se explica. Você não tem uma noção persuasiva. Você não tem persuasão. Você não tem emoções. Não é isso que ela quer mostrar. O que a gente vai ter? Expressividade. O que significa dizer expressividade? Eu uso a expressividade, não vai rolar? Expressividade. Gente, peço perdão a vocês aí, mas o Venvance aqui deixa a pessoa maluca. Expressividade. Eu tenho um grau de TDAH no nível absurdo. Então eu tomo Venvance. É isso, tá, gente? Aí às vezes eu assim, fico biruleibe total. Então, expressividade porque eu quero mostrar alguma coisa de uma maneira mais figurada mesmo, porque nem sempre a linguagem denotativa vai conseguir transmitir o que eu quero expressar. Fechou?
Bora para a próxima? Vamos lá, porque, meu Deus do céu, já estendi isso aqui pra caramba, né? Não dê chance ao mosquito. Limpe as calhas para evitar o acúmulo de água. Beleza. No texto predomina qual função da linguagem? Olha só, você vai pensar o seguinte. Aqui eu tenho o bizu que eu já te dei, verbos no imperativo, e eu tenho uma campanha, ó, verbos no imperativo, e eu tenho uma campanha de conscientização, ou uma campanha de ação, né? Mas vamos colocar de conscientização. Por que uma campanha de conscientização? Porque eu quero que você pare de deixar água parada e pare de dar o quê? Abrigo para o mosquito da dengue. A gente sabe que essas relações, tem uma música aqui, do mosquito da dengue são muito fortes, né? Assim, todas essas campanhas são muito fortes porque é um problema social muito sério. Beleza. Campanha que te quer fazer vacinar, adotar cachorro, adotar criança, não estou colocando na mesma, pelo amor de Deus, tá? Mudar comportamentos, parar de assediar os outros, parar de ser um babaca, tudo isso é sempre apelativa, porque eu quero te convencer. Então aqui, ó, eu já vou direto na conativa. Não esqueça que conativa é o mesmo que apelativa. Vai depender muito de quem elaborou a prova. Em alguns momentos a gente zoa vocês e fica usando esses nomes assim só para mostrar para vocês. Conativa pra gente, então, tem a ver com o quê? Convencimento, persuasão, ó. Convencimento, ok? Por que não pode ser letra A, Wagner? Porque na letra A nós estamos diante de quem? Fática. Fática é teste de canal. Não temos teste de canal. Referencial não pode ser porque eu não tenho o quê? Explicação. Eu não estou te explicando que o mosquito da dengue mata. Metalinguística eu não tenho porque eu não tenho explicação conceitual. Não há conceituação de um texto, de um termo, né? Não há poética, por quê? Porque não há expressividade, não há o uso dessa linguagem mais expressiva, não há uso dessa linguagem voltada para a figuração. Fechou? Matamos. É isso. Wagner, então eu posso pensar que quase toda campanha é apelativa? Sim, porque ela quer te levar a fazer alguma coisa. Fechou? Vamos para a última questãozinha? Bora para a última questãozinha. Nossa, passou rápido e devagar ao mesmo tempo. O emprego mais comum e cotidiano do termo gramática diz respeito a um tipo de livro. E realmente, né? Em geral, volumoso, que consultamos quando temos dúvidas na redação de um trabalho, ou seja, dúvidas de uso da norma culta. Sai, mosca do inferno. Em geral, volumoso, que consultamos de um trabalho. Na biblioteca escolar, as gramáticas costumam ficar no acervo de referência IE. Isto é, melhor dizendo, fazem parte do conjunto de obras de consulta que nós, leitores, alunos, temos acesso localizadas perto das mesas de trabalho, certo? Então, temos uma afirmação aqui muito importante, que é o quê? Ela está explicando, já presta atenção nisso aqui, ó, o que é acervo, ela ou ele, ela, a Maria Carlota, fazem parte do conjunto de obras de consulta, ok? Então, está explicando alguma coisa no sentido de conceituar. O objetivo dessas obras não se restringiu à ajuda apenas na redação de textos mais cuidados. É o que se depreende na divisa ensinar a falar e escrever corretamente. Muito tenso isso aqui. Em qualquer situação, na fala ou na escrita, aquelas formas recomendadas na gramática deveriam ser as formas utilizadas. Muito tenso, tá, gente? Ao começarmos o curso de letras, o termo gramática se torna bem mais frequente, mas aquele significado do tempo da escola não parece fazer sentido nos artigos científicos que temos de ler, nem no que ouvimos nas aulas de linguística. É porque, na maioria das vezes, o sentido é outro mesmo. Isso acontece com parte da terminologia empregada nos estudos linguísticos. Parte dela tem origem no mundo antigo e seu significado foi mudando ao longo dos séculos. Gramática está nesse grupo. Beleza? O que a gente vai entender aqui? Um texto explicativo. É um texto, inclusive, de boas-vindas. É um texto que eu costumo passar para os meus alunos quando eu dou aula na UNB de introdução à linguística, para as pessoas entenderem algumas coisas. É um texto bem legal, tá? Predomina no texto, veja só, predomina.
Eu mostrei para vocês ali uma partezinha, mas o que predomina? Eu tenho uma explicação sobre o curso de letras. O curso de letras. No sentido daquilo que você vai encontrar de diferente. Então não é expressiva, não tenho expressividade 2, não tenho registro informal, que nem a tipologia, não é uma narrativa, mas predomina quem? A função referencial. Por quê? O objetivo da Carlota, então ó, o objetivo da autora, né, da Maria Carlota, da autora, é explicar o tema. É um texto em que vai prevalecer não a narrativa, mas a noção expositiva. Por isso que nossa respostinha é letra C de casa. Deu para compreender até aqui? Todo mundo entendeu sem problemas? Todo mundo visualizou? Foi super feliz? Entendeu mesmo? Beleza. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e dizer, treinem, treinem e quando vocês se cansarem, treinem mais um pouco. Combinado? Se porventura, eu tenho esquecido de falar isso no começo, se porventura você ainda não me segue no meu Instagram, esse é um Instagram profissional, @profwagnersantos, é um Instagram em que eu falo várias coisas de português, coloco umas questões, coloco uns textos, algumas coisas, você está convidado a me seguir lá, beleza? Muito obrigado mesmo, a gente se esbarra aqui a qualquer momento, você sabe disso. Fechou? Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá.